estamos encerrando, né? O Shabat, ainda um pedacinho do Shabat nós temos, né? Nós vamos então continuar a nossa paraxá de manhã, mas antes nós vamos orar e lembrar aos irmãos que o CD está à disposição dos irmãos. O Alberto, depois do serviço, a Ritona estarão com CDs aqui para vocês poderem apanhar com eles o CD. Nós queremos agradecer muito aos irmãos da congregação que empenharam todo o seu esforço para que o CD pudesse sair. Essa é uma obra espiritual, do qual nós precisamos também nos empenhar na divulgação dela, né? Na verdade, vamos orar? Pai, em nome de Yeshua, nós queremos te agradecer por esta tarde, queremos te louvar pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa para encerrar o Shabat. Abençoa cada um de nós, abençoa, Deus, a semana que nós vamos iniciar, para que estejamos na tua presença, permaneçamos na tua presença, e em todo o tempo sejamos luz e testemunho para aqueles que não te conhecem, Pai. Dá-nos a tua bênção na aprendizagem ainda da tua palavra. É o que nós te agradecemos em nome de Yeshua. Irmãos, nasce a Mel, segunda-feira, 7h30 da manhã. A Mel é a filhinha do Fabrício e da Elaine. É segunda-feira agora, 7h30 da manhã, nasce a Mel. Vamos lá? Em Gênesis, no capítulo 23, né? Com a morte de Sara, em Kiriat Arba. Kiriat Arba é cidade dos quatro, que também é o outro nome de Hebron, na terra de Canaã. Então, Abraão precisa de uma sepultura para enterrar Sara. Por que que ele vai consolidar aqui? Nós temos claramente na Paraxá a consolidação da obra física e da obra espiritual. As duas coisas, né? Então, veja no versículo 4 do capítulo 23. Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me o direito de um lugar de sepultura entre vós, para que eu sepulte a minha morta. Eu sou um meteco, diz no original hebraico. É um habitante entre vós. Dá-me propriedade de sepulcro entre vós, e enterrarei minha morta diante de mim. Para consolidar seu novo estabelecimento, pretende possuir agora uma sepultura, Abraão. E a negociação acontece com os filhos de Et, e esse nome se refere aos hititas, da época de patriarcal. São provavelmente asiáticos. E eles, sem parentesco com os jebuseus estabelecidos em Jerusalém. E eles não possuem quaisquer laços de parentesco com os semitas, com aqueles que vêm da descendência de Sem. Os semitas, que são os descendentes de Abraão. Daí se vê a necessidade do rigor dessa negociação. Por isso que nós fazemos menção desses povos, de um rigor para uma regulamentação de um negócio com eles. Porque trata-se aqui de um enclave, de uma exatidão extremada da transação, para que todos considerem a transação legítima diante das nações e diante dos povos, da legitimidade da terra de Israel. Vamos ver aqui, Gênesis 23, de 5 até o versículo 15. Então, nós temos aqui aquilo que o Roberto mostrou, o Macê e Adenoconema. Consolida a obra das nossas mãos, é a oração de Moisés, no Salmo 90, no versículo 17. Não foi? Que o Roberto leu. Aqui diz assim, perguntou-lhe, desculpe, estou errado aqui. Responderam os filhos de Et a Abraão, ouve-nos, meu Senhor. Príncipe de Elohim és no meio de nós. Enterra tua morta na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares a tua morta. Então se levantou Abraão e prostrou-se em terra diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, dizendo, se é de vossa vontade que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que possui no fim do seu campo, que madê pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Et, e respondeu Efron a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos que entravam pela porta da sua cidade, dizendo, não, meu senhor, ouve-me,
o campo te dou, também te dou a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e disse a Efrom aos ouvidos do povo da terra: se te agrada, ouve-me, peço-te, darei o preço do campo. Toma-o de mim e sepultarei ali a minha morta. Respondeu Efrom a Abraão: meu senhor, ouve-me. Um terreno de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta ali a tua morta. Olha o valor altíssimo na prata. A prata é o símbolo da redenção aqui. Então, Abraão concordou com os termos de Efrom, pesou-lhe a prata, de que este tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim, você vai ver que se constitui a propriedade física para Abraão e sua descendência, o campo e a gruta. E todas as árvores, olha o detalhe que eu achei muito, a Bíblia é detalhista mesmo. No versículo 18, você vai ver os detalhes, 17 também, que tem aqui, ó, assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Mane, o campo, a caverna que nele estava, todo o arvoredo que nele havia, todo o limite em redor, está vendo? Todas as árvores, olha os detalhes, são levantadas e adquiridas por Abraão. Olha só, se confirmam a Abraão por posse na presença dos filhos de Et e todos que entravam pela porta da sua cidade. Quer dizer, todo o campo, na presença de todo o povo, foi levantado, foi erguido para ser adquirido por Abraão aos olhos dos filhos de Et e de todos aqueles que chegavam às portas da cidade. O verbo levantar aqui, em português, significa colocar no alto, não é? Erguer, edificar. Biblicamente, é um levantamento de um selo judicial. Biblicamente, é o levantamento de um selo judicial, de tão séria que era a questão da negociação para que você e eu estivéssemos uma obra nas nossas mãos, que seguimos o nosso pai Abraão, porque assim diz toda a Bíblia, né, que a história de Abraão está inserida dentro da história da salvação, de toda a salvação. Então, Abraão vai levantar ali o selo judicial. É a edificação, a consolidação da obra física de Abraão, confirmada por Elohim e por todo o povo quando estavam às portas da cidade, para poder contemplar aquela maravilhosa negociação. Vamos ao Salmo 90, quando Moisés ora de forma ali maravilhosa a respeito da brevidade da vida humana e clama pela graça de Adonai, Moisés, para iluminar os dias e fecundar a obra, para que esta produza com abundância a obra e abra o caminho para a eternidade. É isso que Moisés está dizendo aqui quando ele começa a orar. Olha só, ele vai clamar pela graça de Elohim, né? Que coisa linda. Olha o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 90 de Moisés aqui, o clamor pela obra. Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Elohim. Faça fecundar a obra pela tua grandeza e pelo teu poder. E tu reduzes o homem ao pó, dizendo, voltai ao pó, ó filho dos homens. Mais próximo original. Fazes retornar o homem ao pó, mas dizes, retornai, filho dos homens. Nós temos aqui duas vezes o verbo retornar. Fazes retornar o homem ao pó, mas dizes, retornai, filhos dos homens, do humano. Mesmo o homem, criatura privilegiada, como Francisco hoje pela manhã falou, ele voltará ao pó, segundo aqui o que Moisés está nos mostrando. De onde seu dever de voltar-se para Elohim. Você voltará ao pó de onde você e eu fomos tirados. Por isso que não é prática bíblica queimar o corpo das pessoas, e sim fazê-las voltar ao pó, à terra, de onde nós saímos. Porque senão você afronta o Criador quando você faz contrário àquilo qual ele estabeleceu. Então é nosso dever voltar para Adonai. Nesse versículo, o verbo retornar significa os dois retornos, Roberto. O retorno da obra física e o retorno da obra espiritual, dizem os rabis.
O retorno, o retorno físico para as obras físicas e o retorno espiritual. Então, a obra espiritual. Então, o clamor é para consolidar a obra física e consolidar a obra espiritual. Está aqui no final do capítulo, do versículo 16, é a obra espiritual do Salmo 90. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. É a consolidação dessa obra espiritual. Com a compra do campo em Macpela, você vai ver que a gruta que lá está, Abraão consolida a obra física. O apóstolo Tiago toma o princípio judaico de fé e obras, que nós conhecemos, que consiste na obediência aos mandamentos, a obra, para confirmar que somos justificados, tendo a consolidação de ambas, a fé e a obra. Se vocês leem os comentários cristãos a respeito de Tiago 2, que nós vamos dar um pulinho lá em Tiago 2, de 14 a 26, você fica escandalizado. A irritação que eles escrevem sobre este capítulo, o capítulo 2, do versículo 14 ao 26, eles falam e repetem muitas vezes que Tiago escreveu ali como um legalista. Como um legalista. Porque eles não concordam com a salvação, com as obras. Esse é um princípio judaico. Com as obras e da Torá. Obra e fé, fé e obra. É um princípio judaico, não é princípio cristão. Porque os comentaristas, hoje pode estar sendo elucidado algo melhor, mas os comentários que eu tenho lá em casa são ruins a respeito disso. Que ele fala que Tiago aqui é um judeu e faz um comentário legalista. Não, você vai ver na nossa paraxá, a consolidação da obra física, primeiro consolida a física, depois a espiritual. Depois vem o casamento todo de Rebeca, de Isaac e Rebeca ali, a consolidação da obra espiritual, a confirmação, o selo por Elohim, selo judicial, por Elohim e pelos homens. Então aqui Tiago diz, meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Pode esta fé salvá-lo? Se o teu irmão ou a tua irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano, e se algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, mas não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? É a tsedacá. É o mandamento de tsedacá que ele está falando aqui. Não é verdade? É o mandamento de tsedacá. É a obra que você tem que ajudar o seu irmão, que eu tenho que ajudar o meu irmão. Então, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crês tu que Elohim é um só? Fazes bem, porque os demônios também o creem e estremecem, ele diz. Então, mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem as obras é inútil? Não foi pelas obras que nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Ele, por acaso, foi ali oferecer Isaque só para ele? Ou só para obedecer algo para ele? Ele foi fazer por todos nós. Ali estão as obras, não é? Então, vês que a fé cooperou com as suas obras, e pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Porque você vai aprendendo a obedecer, você vai se aperfeiçoando. Aprendendo a obedecer o quê? O mandamento, não é? E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Elohim, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Elohim. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, não foi a meretriz Raabe também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez partir por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Porque eu gostaria que eles explicassem aquele relato de Yeshua com aquela hospitalidade, chamando a atenção do levita, do sacerdote, que aquele samaritano que vem pelo caminho, ele é espancado ele estava em viagem, e ele é espancado por um assalto que ele sofre, e passou por ele o sacerdote, passou por ele o levita, e ninguém deu assistência. E veio um samaritano, coloca-o num hotel, né? E dá assistência a ele, paga
para poder alguém assisti-lo. Então, como é que eles se explicam essa questão ali da obra que tem que se fazer? Não é verdade? Senão ele é legalista, senão o Mashiach também é legalista. Eles não concordam. Esse é um princípio judaico de fé. Fé e obras, obras e fé. Por isso que Moisés clama ali pelas duas. Por isso que o versículo 3, quando fala retornar, fala das duas obras. A obra física e a obra espiritual, né? Então, você veja comigo aqui, ó, no que Moisés nos exorta no Salmo 90, voltemos lá, que o homem em sua consciência habitual da vida humana, quer dizer, na sua inconsciência, a inconsciência é a ausência de raciocínio. Então, na sua inconsciência habitual, na sua ausência de raciocínio, ele não alcança certos atos que o reprovam. Olha só. Moisés no capítulo 90, mas vai antes do 90, vai no 19. Olha o que eu estou dizendo. Na inconsciência do homem, na sua falta de raciocínio, ele não alcança certos atos que nos reprovam diante de Elohim. E o rei Davi fala isso muito bem no Salmo 19. Ele diz, os nossos erros, quem os discerne? Do velado, inocenta-me. Vai lá para você ver, capítulo 19, versículo 13. Olha lá para você ver. Olha aqui. Eu estou em Jó. Capítulo 19 dos Salmos, versículo 13. Ó. Versículo 12. Quem pode entender os próprios erros? Expurga-me tudo os que me são ocultos, daqueles atos que eu não consigo alcançar, mas que sou reprovado diante de Elohim. Então, o salmista diz dos erros que eu não consigo discernir, do velado, inocenta-me daquilo que eu estou cego, que eu não consigo enxergar, inocenta-me. Os erros cometidos inadvertidamente, com distração, com irreflexão, com a juventude, muitas vezes. Por isso o homem passa, Moisés canta, quer ver? Vai no 90. Por isso que o homem passa como erva. Por causa destas coisas, dessa inconsciência habitual, dessa ausência de raciocínio espiritual. Então, nós passamos como essa inadvertência, essa irreflexão, essa distração, nós passamos como um sonho, como uma erva que murcha. Olha aí, versículos 5 e 6 do Salmo 90. Tu nos arrebatas do sono da morte. São como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. O que é murchar? Secar, tornar-se estéril, é enfraquecer, é corromper-se, é perder a vida, por causa da nossa irreflexão, por não conhecer aquilo que nos reprova diante de Elohim. Por isso a necessidade de pregadores sérios da palavra, para ensinar o homem os caminhos do eterno, para que ele não seja reprovado por Elohim, os homens. Então nós nos corrompemos e nós perdemos a vida. Veja, do 7 ao 10, somos consumidos pela tua ira. Isaías, irmãos, antes disso, Isaías no capítulo 40, ele fala ali no versículo 6 a 8, que nós somos como a erva, que cedo passa, mas que a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Então, como é que nós vamos discutir determinadas coisas que a Bíblia... É isso que eu acho interessante. A Bíblia estabelece, é claro. E muitas vezes nós ficamos discutindo, devido à nossa fragilidade de raciocínio. Nós não alcançamos determinadas coisas. 7 a 10 diz, somos consumidos pela tua ira. Pelo teu furor nós somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto, para você ver que facilmente a obra se perde, Mirelle. Tanto a física quanto a espiritual. Devido à nossa fragilidade, todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Olha só, tá vendo? A duração da nossa vida é de 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseiro e enfado, pois passam rapidamente e nós voamos. O salmista diz assim, todos os nossos dias enfrentam tua cólera.
Nossos anos se acabam como um murmúrio. Os dias de nossos anos, ele diz, fazem 70, ou alguns com mais vigor até 80 anos. Mas a soberba deles é labor, fraude. Sim, logo somos ceifados e desaparecidos. Né? Porque nos ocupamos com o nosso trabalho, e o dia está passando. Trabalho físico, preocupações físicas, que nós temos necessidades delas, sim, mas nós não podemos viver uma vida sem reflexão, sem saber onde que você é reprovado, porque muitas vezes a obra é reprovada. A própria obra é reprovada, né? Então, logo somos ceifados, desaparecemos. Moisés aqui está fazendo menção, sabe de quê, irmãos? Da nossa vida, como aquelas cordonizes lá de Números, no capítulo 11, versículo 31. Que quando o povo de Israel reclamou de fome, o que a Torá diz? Que Elohim fez vir um vento forte e conduziu aquelas cordonizes. Isso é comum até os nossos dias na Península do Sinai. Porque elas são levadas, as cordonizes, elas sobrevoam a costa do Sinai em bandos. Na primavera elas voam do norte e elas podem ser desviadas para o interior por um vento do oeste. Facilmente. As aves voam baixo. E e os caçadores não têm nenhuma dificuldade de pegá-las. É isso aqui que Moisés está olhando, para aquela situação lá do deserto, quando ele escreveu aqui. Aquilo lá, a facilidade que nós somos apanhados pelos caçadores. Então, elas voam tão baixo e pousam na grama, na erva, e o caçador vem e pega. Esgotadas, elas pousam por um longo esforço. Assim, de viagem. Longos quilômetros viajando. Isso até os nossos dias acontece isso na Península do Sinai. Moisés está tomando essa figura para nos falar. A facilidade que, olha, a duração da nossa vida é de 70 anos e alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos. O melhor deles é canseiro e enfado. Pois passam rapidamente, nós voamos. Nós não nos apercebemos que a nossa vida é rápida demais. E que nós teremos que estabelecer uma obra física e uma obra espiritual. A nossa casa precisa estar em ordem. O sacerdócio, clã, família, precisa funcionar dentro da sua casa. Para que toda a obra espiritual também seja estabelecida. É isso que ele está falando. Aí o versículo 11 ele diz, quem conhece a energia do teu furor, a tua força, tua cólera é semelhante ao teu estremecimento, Moisés fala. Moisés nos ensina que o homem é castigado, presta atenção nisso, na medida das suas faltas. O homem, isso aqui que ele está dizendo, quem conhece o poder da tua ira, pois a tua cólera é tão grande quanto o temor que te é devido. E nós somos castigados na medida das nossas faltas, por isso que a nossa obra tem que ser estabelecida. Física, sua e minha. Eu não posso ficar em devaneio, em irreflexão como um jovem que tem toda a sua juventude pela frente ainda. Não. Olha só. Então, mais graves são as minhas e as suas faltas quando temos conhecimento de Elohim. Mais graves são as minhas e as suas faltas quando nós temos conhecimento dele. Nós sabemos a verdade, nós sabemos a verdade, nós somos amados e queridos dele, não somos? Nós estivemos na sua presença como cônjuge, não somos amados e queridos? O princípio judaico do casamento é um carregar o outro. Não é isso? O princípio judaico do casamento. Você vai conferir comigo uma coisa no Salmo 102. Passa aí a página da sua Bíblia. Nós vamos continuar falando do casamento. Olha só, eu disse para você que as nossas faltas são mais graves quando eu conheço a verdade, quando eu sou amado e querido, quando eu estive na sua presença como esposa. Eu estive na sua presença.
Só que agora, olha o que o salmista vai fazer aqui, no Salmo 102, no versículo 10 e 11. Aqui diz assim, ó, por causa da tua ira e da tua indignação, pois me levantastes e me arrojaste de ti. Meus dias são como uma sombra que declina, como a erva que vai secando. Olha o versículo 10, como é que está. É a mesma coisa que está aqui, só muda o verbo. Face a tua exasperação, a tua espuma. Sim, carregaste-me e depois arrojaste-me de ti. Me levastes à tua presença. Olha só, no original hebraico está assim, face a tua exasperação, por causa da tua ira, na nossa tradução, da tua indignação, diz aqui, ó. No original hebraico diz assim, a tua espuma, sim, tu me carregastes nos braços, porque eu sou amado e querido. Estive na presença dele, como cônjuge, mas ele me arrojou de lá. Você já sabe. Ele me arrojou da presença, por causa da obra. Ele me arrojou da sua presença. Então, meus dias são como sombra. Eles vão passando como uma erva que seca. O desgosto, seu desgosto é por ter um relacionamento tão íntimo. Mais graves são as faltas quando eu conheço a verdade, quando eu tenho essa palavra nas minhas mãos, eu ouço, e eu não estive com ele, experimentei a grandeza dele, a intimidade dele, agora eu sou reprovado, eu entro em desgosto. Eu fui rejeitado asperamente como um repúdio, uma esposa repudiada pelo marido e desamparada. É isso aí. Repúdio. Por isso que ele diz, carregaste-me, depois rejeitaste-me. Quando ele diz aqui, ó, me arrojaste de ti. Diz na nossa tradução, na minha. Os comentaristas dizem aqui que a noção do salmista está associada à ideia de esponsais de casamento. Eu vou explicar isso com detalhe. Os comentaristas dizem que a noção aqui do salmista, no Salmo 102, é a noção associada à ideia de esponsais de casamento. Esponsais de casamento é uma celebração de casamento, onde o marido rejeitou aqui, repudiou e desamparou a sua esposa. É isso aí. Eu gosto, ele está tomando uma imagem, espera só um minutinho, Rogério. Ele está tomando uma imagem dos esponsais do mar. Que é isso? Em Veneza. Em Veneza, a grande cidade, bela cidade de Veneza. A cidade mais bela do mundo, é assim considerada. Em Veneza há uma cerimônia anual, Francisco, pela qual o magistrado Doge, ele toma posse do mar Adriático, que eu vou mostrar a vocês, e lançando as suas ondas um anel benzido do patriarca. Um anel de aliança, uma aliança benzida pelo patriarca. Deles lá. É essa associação que o salmista está fazendo. Você vai entender que é que nós estamos falando. Por isso que ele está falando, é uma associação com esponsais de casamento. É uma cerimônia de casamento. Onde era repetida, você sabe que isso aqui é uma coisa mística e totalmente sonhadora, né? Você já sabe, né? Então, lógico que o salmista está fazendo aqui uma sátira. Uma linguagem satírica. Ou seja, ele ataca os vícios ridículos dos romanos e os seus costumes idólatras aqui com zombaria. É isso que o salmista está fazendo. Atacando os costumes idólatras de Roma. Você já sabe por que a noiva vai ser rejeitada se ela não deixar os costumes de Roma. Ela vai ser lá, aqui. Aqui, ó. Tu me levantaste e me arrojaste de ti. Eu te repudio. Eu te desamparo. É isso aí. Por causa dos costumes, das práticas idólatras de Roma. Aonde fica Veneza? O salmista está se queixando da obra que começou bem. Começou bem a obra.
A tua espuma se encarregaste-me. O marido se encontra zangado, furioso com quem? Com a esposa, não é? Vamos ver ali para você ver sobre Veneza. Para você entender o que envolve Roma aqui. Você vai ver. A esposa, hein? Sim, Rogério vai falar. Onde cai de microfone, Rogério, para o pessoal da internet ouvir. Olha só, o Rogério vai falar para você e te ensinar, que ele está me ajudando. Ela fica nessa região nordeste da Itália, no alto aqui da Itália, na província aqui de Vêneto, é a cidade de Veneza, é a capital de lá. Aqui fica próximo, tem a Áustria, tem a Eslovênia, a Croácia, Bósnia, Herzegovina, Montenegro, Albânia. Aqui embaixo nós temos a Grécia. E aqui a região da Itália. É uma das cidades mais bonitas do mundo. Ela fica como se fosse numa ilha. Ela é toda serpenteada com canais. Com canais. Onde a locomoção é feita pelas gôndolas aqui. Essas gôndolas ficam atracadas aqui, ó, né, Rogério? E essa aqui é a Praça de São Marcos. Ela é famosa por essas grandes praças construídas com todo o modelo bizantino. Olha para você ver. Olha que monumentos. É aqui onde era aqui é a região onde ficava o Doge, que era a pessoa que comandava essa região. Praça da Basílica de São Marcos. Vamos dar uma outra visualização da parte lateral aqui da Basílica. Essa aqui é a Torre do Campanário, tem mais ou menos 100 metros de altura. Isso são monumentos conhecidos no mundo inteiro e famosos demais em Veneza. Ok. Vamos só dar agora aqui uma localização. Esse Doge, esse magistrado, todo ano ele faz. Rogério vai mostrar ali o Mar Adriático, onde ele faz essa cerimônia de casamento com o Mar Adriático. Todo ano ele faz a mesma coisa. Todo ano. O patriarca é um religioso? Isso aqui é a Basílica de São Marcos. Isso envolve, porque a Itália, as ilhas de Veneza, elas foram reunidas a Itália em 1800 e alguma coisa, que elas se tornaram parte da Itália, território da Itália também, em 1886. Aqui alguns pontos aqui dentro dessa praça aqui de São Marcos. Nós temos aqui embaixo o Palácio do Doge. Do lado da parte da entrada aqui, nós temos a biblioteca aqui de São Marcos. Isso. E aqui entrando nessa parte, aqui nós temos o campanário. O campanário está aqui na entrada. É aquilo que eu falei que tem 100 metros de altura. Vocês estão vendo aí muito movimento? São pessoas que visitam. Esse lado de cá é a nova procuradoria. Aqui a velha procuradoria, do lado oposto. E no fundo nós temos a ala napoleônica, que é lá naquela parte dos fundos de frente para a Basílica. Tem a Ponte dos Suspiros, não aparece? A Ponte do Suspiro, ela fica atrás da Basílica, no canal que fica logo atrás da Basílica. A gente pode ir ali mostrar essa Ponte do Suspiro. Essa parte aqui, nós estamos agora indo para frente onde tem a Basílica. E logo aqui à sua esquerda... Você vê o poderio de Roma, é isso que eu estou mostrando a vocês. À esquerda aqui, nós temos aqui onde é a Torre dos Mouros, do relógio. Nessa parte agora aqui na frente é onde fica a Basílica de São Marcos. As procuradorias e aqui, também, eles contornam, sempre fazem esses ciclos, essa parte onde está marcada, e eles vão agora para essa parte de cá, onde sai agora, que dá para o lado do mar, o Mar Adriático aqui. O Mar Adriático, né? A gente tem aqui nessa questão aqui do mar, aqui ficam as gôndolas que eles ficam para poder fazer para você percorrer a cidade, porque a cidade toda água, né? Toda rasgada com água. Exatamente. Essa aqui, não sei se vocês estão vendo aqui, é a Ponte do Suspiro. Tá vendo aqui? Ela fica exatamente na parte de trás dos fundos aqui, onde passa um canal que entra aqui e vai serpenteando por toda Nós estamos falando desses monumentos porque eles são monumentos arquitetônicos famosos. Olha que coisa linda que é
Veneza, tá vendo? São ilhas que foram belíssimas, numerosas, magníficas, que foram integradas ao reino da Itália. E aqui sai e vai para o Mar Adriático, a ligação ali agora com o Mar Adriático. Nós estamos olhando agora por detrás. O apogeu da República Veneziana, irmãos, ele corresponde ao período que vai da tomada de Constantinopla pelos cruzados até pela frota veneziana em 1204, a entrada dos turcos em Constantinopla, né? Então, a consequente imigração dos sábios gregos... Você quer falar mais? Não. Pode falar. A consequente imigração dos sábios gregos para Veneza transformou-a num centro do humanismo. Aqui que você vai acabar de entender. O centro do humanismo. O que é o humanismo? É uma doutrina que tem por objeto o desenvolvimento das qualidades do homem. Fazer o homem idolatrar-se a si mesmo. Não é? E a cultura helenística, cuja escola de pintura influenciou toda a arte ocidental. Dali, nós temos os gregos que vieram e pela beleza do local, pela grandeza do local, pelo conhecimento do velho continente, que é a Europa. Então, o que eles fazem? Estabelecem com toda a força a cultura helenista e vai influenciar, a cultura helenista vai influenciar todo o Ocidente com as práticas deles. E o humanismo, fazer do homem esse ser que se adora a si mesmo na sua grandeza, né? Isso já no século XVI. O prestígio e o crédito de Roma sobre nós exerceu uma ação tão nefasta que inspirou e incentivou a idolatria a si mesmo. É isso aí. Se a companheira, se a mulher, se a esposa não repudiar essas coisas, é ela que vai ser repudiada. É isso aqui que o salmista está falando. Ó. Eu vou arrojar-te de ti, arrojaste-me de ti. Por quê? Porque quando o comentarista diz assim, ó, porque a tua espuma se encarregaste-me depois rejeitaste. Por quê? Porque o que forma a espuma? Olha para o mar. Quando as ondas estão furiosas, forma ali naquela espuma que a noiva está dizendo que ela estava. Porque embaixo está o mar revolto. É isso que ele está falando, como está Elohim, que vai rejeitá-la por causa dessa idolatria a si mesmo. Copiada de Roma, dos princípios de Roma, estabelecidos sobre a igreja. Então a obra não vai ser aprovada. Vai rejeitar. É um repúdio. Olha o que fala Moisés no capítulo 90, no versículo 12. Ó. Olha só. O prestígio e o crédito de Roma é muito maior do que o de Yeshua HaMashiach sobre a igreja. Muito maior. A obediência a Roma e a subserviência a Roma é muito maior aos princípios de Roma. Irmãos, esta obra vai ser rejeitada. Vai ser rejeitada, Léo. É isso que é a preocupação de Moisés e a preocupação de Abraão. É isso aqui, ó. Olha no versículo 12 para você ver. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Se nós soubéssemos contar nossos dias, consequentemente utilizaríamos melhor o nosso tempo. O nosso coração ficaria repleto de quê? De sabedoria. Ficaria repleto do Messias. É isso aí. Retorna Adonai até quando? Ele vem dizendo, no versículo 13, ó, volta-te para nós, ó Eterno, retorna para nós, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com o teu constante amor, para que nos regozijemos, nos alegremos todos os nossos dias, alegra-nos pelos dias que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. É isso que ele está falando. Torna sólida a tua obra, ó Hashem. Fortalece-a para que ela seja firme, segura e estável. É muito sério, irmãos, aquilo que o Eterno está abrindo os nossos olhos. Tem obra que não tem recuperação mais. Não tem recuperação mais. E essa obra está se falando de obra individual. Está falando de obra coletiva. Não se trata de salvação. Estamos falando da obra.
A rejeição ali é repúdio. Por isso que o salmista toma uma linguagem satírica com o que se faz em Veneza. Você olha Veneza com toda essa beleza, é só externo. Porque ali está estabelecido todo o princípio helenista, humanista, romano, tudo, filosófico, tudo. Porque ali está perto da Grécia. O contato ali era fácil. É essa influência que nós carregamos sobre nós. Nós temos que ter o cuidado que nós vamos ser rejeitados. Se nós não abrirmos os nossos olhos e tomarmos posição, nós seremos rejeitados. É isso que ele está falando para nós. Tua obra se revelará aos teus servidores. O Salmo 90, versículo 16. Apareça a tua obra aos teus servos, àqueles que te servem. Essa é a obra espiritual. Abre os nossos olhos e faz-nos ver. E a tua glória sobre os seus filhos. O que é? El falou erra, não é? Foi o que o Roberto falou, consolida a obra espiritual. Por isso que Moisés está falando das duas. Das duas. E a nossa paraxá fala das duas. Por isso que nós começamos a dizer para vocês que Abraão consolida ali com o campo, a compra do campo de Macpela. E com a gruta, na presença de todo o povo e na presença de Elohim, ele consolida a obra física. É isso ali. Parece um paradoxo. Sara morre. Mas ele sentiu, ele sofreu, sim. Mas ele tem uma responsabilidade muito maior do que ficar chorando a sua morta. Não é verdade? Para Abraão, consolidar a obra é dar continuidade a ela. É uma questão essencial para ele. Porque a relação de amor, irmãos, nossa com ele só é durável quando ela for perfeita. Senão ela não vai durar. Ela não vai durar. A nossa relação de amor com ele, como esposa que nós somos, só vai durar se ela for perfeita. Do contrário, vamos ser rejeitados. Sede firmes e constantes. Foi o que Francisco leu lá em 1 Coríntios 15, que é a nossa Brit Hadashah. Ali está o quê? Ali está a natureza carnal que foi subordinada à ação do Espírito. O nosso desejo, o nosso querer, mesmo de manhã ele falou, mesmo que eu seja provado, como sou provado todos os dias, eu e você. Eu tenho que permanecer de pé, olhando para aquele o qual está me provando, para que seja consolidado aquilo que ele deseja. É necessário escolher uma esposa para Isaac. Para quê? Para evitar que seu filho desposasse quem? Uma mulher egípcia ou cananeia. Por quê? Porque essas mulheres, elas não têm respeito a Elohim. Não é? Então você vai ver como Ismael faz. Vamos lá. Gênesis 21. Ismael toma como esposa, capítulo 21 de Gênesis, uma egípcia, ou cananeia. Nem sei. É a egípcia. Aqui, ó. Gênesis 21. É Ismael. Egípcia. Aqui, ó. Olha aqui. Ele habitou no deserto de Parã. A sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Você vai ver como é que o salmista, no salmo da nossa paraxá, ele fala, agora mesmo nós vamos ver. Irmãos, os casamentos bíblicos, diz os rabinos, eles são preparados no céu. Por quê? Porque os encontros, tanto de Isaac com Rebeca, quanto de Jacó com Raquel, ou Moisés com Zípora, eles anunciam a união da alma, da nossa alma com o verbo de Elohim. Os casamentos, irmãos, por isso que o Eterno tem aberto os nossos olhos e tem nos ensinado aqui nessa congregação que o meu relacionamento com o Jorge é de irmão e de amigo. Eu não sou casada com ele. Mas o relacionamento dele com a Mônica é de casamento. Vai alguém se envolver ali? Porque ali tem um símbolo do relacionamento de Elohim com o seu povo. Então, para você se envolver ali no casamento, não chame qualquer pessoa para te aconselhar no seu casamento. Senão você é louco. Porque você vai colocar outras pessoas em dificuldade. Chame quem tem autoridade para isso. Porque eles anunciam a união da alma com o verbo de Elohim. Então, não é uma coisa qualquer. No relato de Gênesis 24, nós temos claramente várias etapas do casamento.
Francisco começou a falar hoje pela manhã sobre essas etapas. A primeira etapa é a introdução, que vai envolver um ato de fé e um juramento, que consiste em dar a Isaac uma esposa que não seja egípcia nem cananeia. Por quê? Porque é uma filha desses povos que repudiam Elohims, não é? Que ignoram Elohims. E não levá-lo a emigrar para a Mesopotâmia. Olha aí no versículo 9, ó, 24, 9. Versículo 8. Não é antes. Ele não emigrar para a Mesopotâmia. Quanto? 6. Respondeu-lhe Abraão: guarda-te de não fazeres tornar para lá meu filho. Para onde? Para a Mesopotâmia, de onde ele saiu. Então, esse era o juramento. Era não dar Isaac às mulheres estrangeiras. Por isso que ele falou muito bem de manhã como se escolhe uma esposa. Não é verdade? Falou para a congregação. Fisicamente também, não é? Não só olhar a beleza exterior. E também o juramento, que não deixar o seu filho emigrar-se para a terra da Mesopotâmia. A segunda etapa, exatamente, voltem eles, é meu chamado, é Jeremias 15, versículo 19. Se tu voltares, se tu retornares, como é que é? Acho que é assim. Se tu retornares, serás, não sei se é retornar. Eu só sei que é isso aí. Voltem eles para ti, mas não volte tu para eles. Portanto, assim diz o Eterno: se tu voltares, se tu retornares, então te trarei e me servirás, se apartares o precioso do vil, separares o santo do profano. Tá vendo? Isso é Jeremias 15, 19. Serás o meu porta-voz. Tem uma condicional. Só serás o meu porta-voz se separares o pessoal. Voltem eles a ti, mas não volte tu a eles. É de vocês, não é minha, não. Eu só estou aqui para cumprir um propósito. Mas é a posição... Aleluia, Léo. Porque eu não sou sacerdote. Na Bíblia não tem sacerdotisa. Tem? Então, é a posição sacerdotal, é o que está aqui estabelecido, ó. Por isso que eu falei, a sua obra em casa e a sua obra espiritual. Porque você só vai ser um correio, um sacerdote ministrante, se funcionar a casa. Isso diz Timóteo lá, não é? Essa é a condicional, não é? Organizando sua casa, né? Organizando sua casa. Exatamente. No capítulo 24, de 10 a 15, ali as etapas são essas. Agora ele vai enviar uma caravana para mostrar, sublinhar a importância daquela operação. E Eliezer se guarda de acreditar aqui, ó, nessa segunda etapa, do seu próprio juramento. Olha o versículo 12, ó. O 11 ele diz: fez ajoelhar os camelos. Não, 10. Tomou o servo 10 dos camelos. Então ele vai mandar uma comitiva para buscar Rebeca, né? Então, aí uma comitiva, com camelos, com tudo. E depois ele diz no versículo 12: ó Eterno, Elohim de meu Senhor Abraão, dá-me hoje, peço, de bom êxito, e use de bondade para com meu Senhor Abraão. Então, é o juramento que ele vai fazer. A sua intenção é clara aqui, ó. Ele faz ele ora, ele não confia nele mesmo, ele vai orar, e depois ele vai escolher a eleita. E a escolha dela aqui vai se fazer pela sua beleza de caráter, não é? Nobreza de caráter, será o critério fundamental. Olha o versículo 14: faz, pois, a moça, a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba, e ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisso verei que usaste bondade para com meu Senhor. Olha as etapas. Então, você para escolher uma esposa e você para escolher um esposo, olha se ele é hospitaleiro, que você vai conhecer o caráter dele. Né, Chiquinho? Olha se ele é hospitaleiro, que você vai conhecer o caráter dele. Né? A hospitalidade aqui, ó, ele vai ver o caráter de Rebeca. Né? É o critério fundamental. Então, a terceira etapa se encontra do versículo 16 até o versículo 21.
Aqui você encontra a resposta do acontecimento, se vê na hospitalidade, que Rebeca considera um dever, uma obrigação moral. Ao cumpri-la, ela exprime a intenção interior do seu coração. Olha, do versículo 16 ao 21. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse: deixe-me beber um pouco de água do teu cântaro. Respondeu ela: bebe, meu senhor. Então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de dar de beber, disse: tirarei também água para os teus camelos, até que todos bebam. E apresentando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a, deu a todos os camelos. Olha o que o homem faz. Ele a contempla atentamente. Ele está olhando a ação de Rebeca, a atitude de Rebeca. Ele olha com critério, atentamente, a hospitalidade de Rebeca. É isso que o Chiquinho estava falando pela manhã. Porque ela vai cumprir aqui como uma ação moral, uma obrigação moral. Porque ao cumprir a hospitalidade, você vai exprimir o que está dentro do seu coração. Por isso que na quarta etapa, olha aqui, ó, aqui no versículo 21 ainda, terminando, o homem a contemplava atentamente, em silêncio, para saber se o Eterno havia tornado próspera a sua jornada ou não. Tá vendo? Então a quarta etapa aqui é do 22 ao 34, é a aproximação de Rebeca, é o pagamento do dote, que vai acontecer logo no versículo 22. Interessante aqui que o pagamento do dote é antes de conversar com seus pais. O dote simboliza os bens concedidos à pessoa com que se casa, não é? Então ele simboliza a qualidade tanto física quanto espiritual e moral da esposa. O dote simboliza tanto física como espiritual a qualidade da esposa. E também nós vamos ver aqui, ó, no versículo 30, o ávido Labão, o interesseiro que olha e vê o lucro. Sempre a gente tem essas pessoas na família, né? Não é? Ávido de interesse. Ele vê o lucro, olha aí, ó. Pois quando viu o pendente, era o dote, e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e tendo ouvido as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Abraão está aqui, quando ele manda buscar essa esposa, ele está estabelecendo a continuidade da descendência. A obra espiritual vai dar continuidade. A quinta etapa que nós temos aqui, Eliezer que recusa a recompensa do banquete antes de cumprir a sua missão. Ó. Está no versículo aqui 35 a 49. Olha só. Então ele disse: sou servo de Abraão, o Senhor tem abençoado muito ao meu Senhor. E ele vem falando. Ele vai rejeitar a comida. Ele vai dizer, quer ver, inclinamos-se, agora pois, se for a vez de usar de bondade, não, ele recusa o banquete, Eliezer, não é? Antes da resposta, exatamente, ele recusa o banquete. 33, 34. É o 33 e 34? Então disse sou servo de Abraão. Não comerei. 33, né? Não comerei, até que tenha exposto a minha incumbência, disse-lhe Labão. Fala. Ele queria falar ali da incumbência que ele tinha, a responsabilidade que ele tinha. A sexta etapa é aqui, irmãos, tudo isso aqui fala espiritualmente para nós nas etapas muito fortes, na nossa conquista espiritual. Na sexta etapa, do versículo 50 ao 58, você vai ver aqui a concordância da família, no versículo 50. Olha só. Então responderam Labão e Betuel: do Senhor procede este negócio,
Não podemos falar-te mal ou bem. Aqui tem um detalhe que você precisa ver comigo. Betuel só aparece aqui. Ele aparece aqui, ó. Quer ver? Quando Rebeca fala dele, ó. Pergunta quem é ela. Sou filha de Betuel. Ele diz, não é? Mais atrás. Aqui Betuel aparece porque não tinha como ele proceder de forma diferente, porque o Eterno estava nesse negócio, né? Ele não podia ir nem para a esquerda, mas a ausência do pai de Rebeca nos coloca aqui um problema sério. Por quê? Ele só será nomeado no texto 50, no versículo 50. Quando se fecha aqui a negociação, está só a mãe e o versículo 55, olha para você ver. Ele cria um problema aqui. Vou mostrar para vocês. Mas o irmão e a mãe da moça disseram, versículo 55, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos 10, e depois irá. Quem falou? O irmão e a mãe da moça. Não estava presente aqui Betuel. Ele não estava presente. Quando por direito a decisão cabia a ele, ele se faz ausente. Prestem atenção os homens aqui dessa casa, se são sacerdotes. Tem que estar presente, porque é direito nessas grandes negociações familiares. Para marcar a grossura e a avidez do filho, que é Labão, ele antecipa o pai. Vocês se lembram que os rabinos falam que aquele acontecimento lá com Arão, foram os dois filhos, aquela morte fulminante lá, dos dois filhos de Arão, logo depois da consagração do tabernáculo, eles foram consumidos, sabe por quê? Dizem os rabis que foi por causa do altar de incenso que não tinha sido inaugurado. E eles foram oferecer incenso antes do pai. Isso é uma grosseria e marca a avidez do filho que antecipa o pai. Não podemos trocar as coisas. Um problema aqui sério que você só pode resolvê-lo à luz da cultura mesopotâmica, não da cultura ocidental. Mesopotâmica mesmo, de onde vivia Abraão. Não da cultura ocidental. Não estou falando de ocidental, nem da oriental. Não, tem que se olhar à luz da cultura mesopotâmica. Não da cultura ocidental, é isso que você está falando. E não da cultura ocidental, não da cultura ocidental. E nem de Israel. Não. Porque, biblicamente, o filho não pode antecipar o pai. O filho é jovem. Esse é por direito o pai tomar essas decisões. Então Betuel ali... Há uma hierarquia. Se você põe um rapaz mais jovem para resolver uma questão de casamento da Flávia, o irmão dela, ele vai perturbar a situação. Porque, na ausência do pai dela, quem entrou foi não foi o irmão mais velho, foi o seu Telmo, que é casado com a mãe dela. O irmão dela ficou indignado porque eu fui ao seu Telmo, não ele. Olha, tá ouvindo o que o Chiquinho está falando aqui? O irmão dela ficou... Nem sabia disso, Flavinho. O irmão dela ficou indignado, é altivez, é orgulho, é antecipar-se ao pai, porque o Chiquinho foi pedir a mão da Flávia ao seu Telmo, doutor Telmo. Por quê? Por isso que eu falei que Betuel aqui cria um problema sério. Filho não pode antecipar pai, não. Por isso que houve aquela morte horrível dos filhos de Arão ali. Filho tem que respeitar o direito do pai. Essas negociações são altas negociações familiares, que não compete a gente, sem experiência, tomar e antecipar o pai. A não ser que o pai esteja... A não ser... Parece aqui que Betuel, nós vamos arranjar um problema... ele não respondia pelas suas responsabilidades, devia estar com Alzheimer. Os rabinos falam. Estava com Alzheimer. Já não tinha mais condição de reger a casa. Só assim nós podemos entender o problema de Labão. Entendeu? Só assim. Tem outros comentários que falam que ali demonstrou o caráter de Labão desvirtuado, né? Pela ganância, ele Isso, pela ganância, pela profundeza dele, pelo orgulho, pela altivez, pela arrogância de um jovem. Precipitou-se. Vai edificar a obra da tua casa.
Só vai entrar se seu pai tiver de Alzheimer. A virtude de Rebeca, irmãos, ela rompe com as suas origens. Olha no versículo 58, olha. Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: irás tu com este homem? Ela respondeu: imediatamente irei. Ela rompe com as suas origens e segue o seu marido e vai integrar-se ao povo do seu marido. Aí, ó, a mulher deve abandonar. Isso simboliza em suas práticas idólatras. Vamos lá no Salmo 45. Isso quer deixar seu pai e sua mãe. Isso é que é deixar seu pai e sua mãe e seguir o seu marido. E nós temos batido nessa tecla aqui, ó. Batido nessa tecla para que os sacerdotes aqui sejam experimentados na palavra. E possa dar descendência aprovada pelos céus e pelos homens. Não é verdade? Não é? Olha o Salmo 45, versículo 10. Olha lá. Olha só. Ela deve abandonar as práticas idólatras da sua casa e da sua pátria. Ouve, filha, olha, inclina os teus ouvidos, esquece de teu povo e da tua casa. O rei tem desejo da tua beleza, está apaixonado por ti. Ele sim é teu Adão. Prosterna-te diante dele. Embora esposa, ouvem as esposas agora. Embora esposas dos seus maridos físicos, tá? Embora esposas, a mulher deve prosternar-se diante do homem. Por quê? Pois ele é para ela o reflexo de Elohim. Ele é para ela o reflexo de Elohim. Tá? Lógico, se Elohim habita nele. Lógico, se Elohim habita nele. Pastora, a responsabilidade do homem é muito maior. Eu tenho dó desses varões. Qual que foi a comentário? Ela está dizendo, a responsabilidade do homem aí é muito maior. Isso tudo você está aprendendo para edificar a sua casa. A obra física e espiritual. Olha o versículo 12 a 17. A filha de Tiro estará ali com presentes. Os ricos do povo suplicarão teu favor às nações. A filha do rei está toda formosa no seu palácio. Esse é o nosso salmo da nossa paraxá. As suas vestes estão entretecidas de ouro. Em vestidos bordados é levada ao rei. As virgens, suas companheiras, a seguem e são trazidas à sua presença. Olha, com alegria e regozijo são conduzidas, entram no palácio do rei. Teus filhos tomarão o lugar dos teus pais. A continuidade da obra, Chiquinho. Amém. Tu os farás príncipes sobre toda a terra. Perpetuarei a tua memória de geração em geração, pelo que os povos te louvarão para sempre. Irmãos, o poeta faz alusão aqui às rainhas de Israel, que foram nefastas para Israel como Jezabel. Vocês sabem muito bem disso. O prejuízo que Jezabel trouxe, quando influenciou a vida de Israel e de Acabe, e que destruição Jezabel trouxe. Então elas introduziram as práticas pagãs e idólatras em Israel. Voltemos lá no capítulo 24. A quarta etapa serve de intervalo entre a vida de Abraão, próxima de seu fim, e Isaac agora que vai se casar. E vai assumir a sua vida. Não é? Graças a Deus que o Eterno tirou Abraão quando ele se casou, não é? E Sara, o cumprimento da promessa e a consolidação da obra e a continuidade dela é essencial. Então a introdução da noiva na tenda de Sara, você vê ali no versículo 67, não é verdade? Aqui, ó, versículo 67, você vê aqui, ó, é o encontro dos esposos que se dá no espaço onde foi dada a luz, por isso também que é na tenda. O encontro de Isaac com Rebeca foi na tenda da sua mãe, porque ali se deu a luz. E ela será, ela vai dar continuidade à obra
de uma mulher colocada na vida de Isaac pela providência divina, especificamente para isso ao lado de Isaac. Desde o início, a luz a destaca mais do que o seu esposo. O que vai destacar Rebeca? É a luz. Mais do que o seu esposo se destaca, pois ela gerará a descendência. Amém. Para dar continuidade à obra. O nome dela, Rívica, significa aquela que liga, que faz a ligação. Aí, tá vendo? Rívica é aquela que liga, que faz a ligação, não é verdade? Então, vocês veem a nossa responsabilidade quando o Eterno abre os nossos olhos e mostra essas coisas, Rafael, para nós. Nós não somos capazes no estudo simplesmente da palavra enxergar isso. Isaac levou Rebeca para a tenda de Sara, sua mãe, e a tomou. Assim ela lhe foi por mulher e ele a amou. Isaac foi consolado depois da morte da sua mãe. Que o Eterno nos dê toda a sabedoria a cada varão desta casa, para que assuma a sua casa, que é a sua obra física e a obra espiritual. Conforme você estiver conduzindo a obra física, ela assim você vai ganhando a sua posição e prestígio e respeito no meio de toda a comunidade. Não é verdade? Que o Eterno nos abençoe e nos dê toda a graça em nome de Jesus.